Aqui é o professor Gilberto falando, com mais uma aula do nosso curso de diodos. E conforme prometido, a gente vai resolver um exemplozinho envolvendo o nosso varicap, que a gente mostrou na aula passada, tá? E aí esse circuito, ele tem aqui um circuito de sintonia, um circuito tanque, conhecido como circuito tanque, tá? Tem um capacitor chamado CA, que é um capacitor de acoplamento, tem um indutor LA, que é um indutor de acoplamento, e eu tenho uma tensão CC aqui, tá legal? E aqui é o meu varicap, tá? E aí, nesse circuito eu posso fazer duas análises, uma análise CA e uma análise CC, tá legal? Uma análise CA devido ao circuito de sintonia e a análise CC devido à influência dessa tensãozinha CC aqui, tá legal? O que é que vale salientar primeiro aqui, tá? Esse circuito de sintonia, esse circuitinho aqui de sintonia, tá? Então esse aqui é um circuito de sintonia, tá? Então esse circuitinho aqui é conhecido como circuito tanque, cuja frequência de sintonia é dada por 1 sobre raiz de LC, tá legal? Então você tem que a frequência de sintonia nesse circuito é dada por ω0 igual a 1 sobre raiz de LC, tá legal? Aí a gente vai analisar esse circuito para verificar o que vai acontecer com essa frequência de sintonia devido justamente à influência desse varicap aqui, tá legal? É isso que a gente vai ver nesse exemplo, tá? Mas antes da gente mostrar isso, a gente precisa fazer duas análises, conforme já mencionado. A análise CC e a análise CA do circuito, tá? Então a gente vai fazer duas análises. A primeira é a análise CC desse circuito, tá legal? Que me diz o seguinte, qual é a frequência em corrente contínua? A frequência é 0 Hz aqui, tá legal? O que é que isso significa? Em termos do capacitor, o que é que isso significa, né? Isso vai implicar para a gente que a reatância capacitiva, que é dada por 1 sobre ωc, né? 1 sobre ωc, essa reatância, sabendo disso aqui, ela vai ser quanto? Como a frequência ela vale 0, essa reatância vai tender a infinito. Então, essa reatância capacitiva na análise CC em corrente contínua tende a ser muito elevada, né? Então, isso aqui é um valor muito grande, ou seja, tende a infinito, tá? O que implica dizer para mim, tá? Que o meu capacitor, na análise CC, ele se comporta como um circuito aberto. Então, o meu capacitor, tá? Meu capacitor ele se comporta como um circuito aberto. Então, isso aqui, tá? É equivalente a um circuito aberto, tal como a gente está mostrando aqui, tá legal? E no que diz respeito ao meu indutor, como é que fica? Fica frequência 0, em termos CC a frequência é 0, a reatância indutiva é ωL, então, como a gente está mostrando aqui, então a reatância indutiva é ωL, como a frequência vale 0, então a reatância indutiva ela vai para 0, então isso aqui é igual a 0, legal? Se a reatância indutiva é igual a 0, tá? Se a reatância indutiva é igual a 0, isso implica dizer que o indutor, na análise CC, ele se comporta como um curto-circuito, tá legal? Então isso implica que o indutor ele vai estar se comportando como um curto-circuito, tá legal? Essa aqui é a sua análise CC. Como é que fica a análise CA, tanto do seu capacitor quanto do seu indutor, tá? Vamos lá então. Então, análise CA. Na análise CA, a minha frequência ela é diferente de 0. Então, a minha frequência ela é diferente de 0 Hz. Só que, na análise CA, ela vai ser o complemento da análise CC. O que é que eu quero dizer com isso? Na análise CC, o meu capacitor ele se comporta como um circuito aberto, na análise CA ele vai se comportar como um curto-circuito. Se o meu indutor se comporta como um curto-circuito, na análise CA ele vai se comportar como um circuito aberto, tá legal? Então vai ser complementar. Então vamos lá. Então nesse caso, isso aqui vai implicar para mim o seguinte, que a reatância capacitiva, como eu quero que o meu capacitor ele se comporte como um curto-circuito, nesse caso, minha reatância capacitiva ela vai ser igual a 0. Então, nesse caso aqui, a minha reatância capacitiva vai ser igual a 0. Tá legal? Isso implica dizer que essa minha capacitância para reatância nula, ela tem que ser muito elevada. Tá legal? Então, a minha capacitância ela vai tender aí a infinito. O que a gente diz que essa capacitância tem que ser muito grande para que isso aqui aconteça, tá? E aí isso aqui vai implicar para a gente
que o meu capacitor, ele vai se comportar como um curto-circuito, tá legal? Beleza? Da mesma forma o indutor, só que o indutor, que era um curto-circuito, agora ele vai se comportar como um circuito aberto. Para que isso aconteça, eu preciso de quê? A minha frequência, nesse caso, ela é diferente de zero, tá? Ela é diferente de zero. A minha reatância indutiva, que vale ômega-L, ela tem que ser a maior possível, para que o meu indutor se comporte como um circuito aberto. Para que isso aqui aconteça, o meu valor de indutância ele deve ser muito elevado, tá? Ou seja, que matematicamente a gente mostra que essa indutância tem que tender aí a infinito, tá legal? Isso vai fazer com que o indutor ele se comporte como um circuito aberto nesse caso. E aí, com essa análise aqui, a gente faz tanto a análise CC e CA do nosso capacitor e do nosso indutor, que a gente está chamando aqui de capacitor de acoplamento e indutor de acoplamento. Tá? Então, vamos fazer agora a análise CC e CA do nosso circuito como um todo. Tá? Então, a primeira análise que a gente vai fazer é a análise CC. Agora a gente vai fazer a análise CC do circuito. Tá? Se o meu circuito tanque é quem está influenciando a característica de corrente alternada do meu circuito, então nesse caso, em termos CA, esse meu capacitor ele vai se comportar como um circuito aberto, esse meu indutor ele vai se comportar como um curto-circuito, e como é análise CC, a minha fontezinha é quem vai estar influenciando. Então o circuito que eu vou estar analisando é esse circuitinho aqui, ó, formado por essa fonte de tensão, por esse indutor, que vai ser um curto, e pelo meu varicap, que no caso vai ser uma capacitância. Tá legal? Então redesenhando aqui, né? Vai ficar dessa forma aqui. Então o seu circuitinho ele vai ficar assim, que é a sua fontezinha de tensão V, o seu indutor que se transformou num curto-circuito, porque é a análise CC, tal como a gente já mostrou aqui, né? E o seu varicap, ele vai se transformar numa capacitância que varia sua capacitância com a tensão. Então é uma capacitância que é dependente da tensão, e nesse caso a tensão é a tensão V. Tá legal? Então esse é o seu primeiro circuitinho aqui, tá? Agora a gente faz a análise CA desse circuito. Como é que a gente vai fazer a análise CA desse circuito? A gente vai verificar o circuito da análise CA. Olha, na análise CA, em corrente alternada, esse indutor ele vai se comportar como um circuito aberto, tal como a gente mostrou aqui, tá? Então, essa parte aqui do circuito não entra, porque isso aqui vai se comportar como um circuito aberto. Esse meu capacitor de acoplamento vai se comportar como um curto-circuito, tá? Tal como está aqui, tá legal? E aí eu vou ter o circuito de sintonia, com essa que vai ser um curto-circuito, mais esse varicap que vai ser essa capacitânciazinha dependente da minha tensão V, tá legal? E aí o que é que acontece? Vai ficar assim, ó. Então o nosso circuito, ele vai ficar assim, eu tenho um circuito tanque aqui, formado por LC, e agora o meu capacitor de acoplamento ele virou um curto-circuito por causa da análise CA, e aqui eu tenho o meu varicap, que é uma capacitância que varia sua capacitância com a tensão V. Tá legal? E agora como é que fica a frequência de sintonia desse circuito aqui? Fica dessa forma, né? Vai ficar ômega 0, vai ser igual a 1 sobre raiz de L vezes C. Mas quem é o C? Como essas duas capacitâncias elas estão em paralelo, então a capacitância equivalente vai ser a soma dessas duas capacitâncias. Então vai ficar assim, raiz L vezes C mais CP de V. Tá legal? Nesse caso, você tem uma frequência que varia com a capacitância CP de V, que varia com a tensão V. Tá legal? Então, a sua frequência ela varia com o CP de V, que é justamente a capacitância do seu varicap. Tá legal? Então, esse exemplo só foi para mostrar, principalmente, como utilizar o varicap, que ele pode influenciar no seu circuitinho aí de sintonia. Também para a gente mostrar como é que faz a análise CC e CA de um determinado circuito e mostrar também como é que o capacitor e indutor de acoplamento se comporta tanto na análise CC quanto CA. Tá legal? Então, esse era os conceitos que a gente tinha para apresentar por hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você.
e vai poder mostrar essa aula para outras pessoas também. Se você quiser acompanhar mais vídeos do canal, se inscreva no íconezinho de notificações, você vai ser notificado toda vez que um vídeo novo for carregado no canal. Então desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!